Jeffrey Epstein era um nome que circulava em festas privadas, jantares exclusivos e reuniões fechadas, com algumas das pessoas mais poderosas do planeta. Bilionário, filantropo, financiador de projetos científicos, dono de propriedades luxuosas em Nova York, Palm Beach, Paris e em uma ilha particular no Caribe. Para muitos, ele era apenas mais um magnata excêntrico. Para outros, era o centro de algo muito mais sombrio. Mas quem realmente era Jeffrey Epstein? Nascido em 1953 no Brooklyn, ele não vinha de uma família rica. Trabalhou como professor, mesmo sem diploma formal completo, e depois entrou no mercado financeiro, onde construiu reputação administrando fortunas de clientes extremamente ricos. Com o tempo, acumulou patrimônio e influência suficientes para frequentar os círculos mais exclusivos do mundo. Ao longo dos anos 1990 e 2000, Epstein passou a ser visto ao lado de políticos, empresários, membros da realeza e celebridades. Fotos mostravam encontros com o ex-presidente Bill Clinton. Registros apontavam viagens de Donald Trump em seus aviões privados, além de conexões com figuras como o príncipe Andrew, da família real britânica. Oficialmente, eram relações sociais e profissionais. Extraoficialmente surgiam perguntas. Essas perguntas começaram a ganhar força em 2005, quando pais de adolescentes em Palm Beach denunciaram que suas filhas haviam sido aliciadas por Epstein. Segundo relatos, jovens eram recrutadas com a promessa de ganhar dinheiro por massagens. O que acontecia depois, segundo as vítimas, era abuso sexual. A investigação local avançou. O FBI entrou no caso. Pelo menos 36 vítimas menores de idade foram identificadas na época. Promotores federais preparavam acusações sérias por tráfico sexual. Parecia o início de uma queda definitiva. Mas algo inesperado aconteceu. Em 2008, foi fechado um acordo controverso. Em vez de enfrentar dezenas de acusações federais, Epstein se declarou culpado por crimes estaduais relacionados à prostituição. Cumpriu apenas 13 meses de prisão, com privilégios incomuns. Podia sair durante o dia para trabalhar. Recebeu imunidade para possíveis co-conspiradores não identificados. Para as vítimas, aquilo foi visto como uma traição do sistema. Para observadores externos, era o primeiro sinal de que Epstein talvez tivesse proteção poderosa. Depois de cumprir a pena reduzida, ele voltou à vida de luxo, quase como se nada tivesse acontecido. Continuou viajando, recebendo convidados influentes e mantendo sua rede de contatos. A pergunta que muitos começaram a fazer era simples e inquietante. Como alguém acusado por dezenas de vítimas menores de idade conseguiu sair praticamente ileso? E por que tantas figuras influentes mantinham proximidade com ele? Mesmo após as acusações, essas dúvidas ficaram no ar por anos. Até que, em 2018, uma nova investigação jornalística trouxe o caso de volta ao centro das atenções. E dessa vez, o impacto seria muito maior. Em novembro de 2018, uma série de reportagens aprofundadas reacendeu o caso Epstein. As matérias detalhavam o acordo de 2008 e revelavam como as vítimas haviam sido mantidas no escuro sobre as negociações. A pressão pública aumentou rapidamente. Em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi preso em Nova York sob acusações federais de tráfico sexual de menores. Segundo os promotores, ele havia operado um esquema sistemático de abuso envolvendo dezenas de jovens ao longo de anos. Dessa vez, o cenário parecia diferente. Não era mais uma investigação local. O caso estava sob jurisdição federal. Documentos apontavam para uma rede de recrutamento, pagamentos em dinheiro e possíveis facilitadores. Epstein negou todas as acusações. Enquanto aguardava julgamento em uma prisão federal de Manhattan, surgiam novas revelações. Registros de voo de seus jatos privados mostravam viagens com políticos, empresários e celebridades. Sua ilha particular, Little St. James, nas Ilhas Virgens, passou a ser chamada por alguns de Ilha dos Escândalos. Fotos antigas reapareceram. Encontros sociais foram reanalisados. Cada imagem gerava novas especulações. Então, em 10 de agosto de 2019, tudo mudou. Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela. As autoridades declararam suicídio por enforcamento. O laudo oficial confirmou essa conclusão. No entanto, as circunstâncias levantaram dúvidas imediatas. Falhas nas câmeras de segurança, guardas que não realizaram rondas adequadas
Histórico recente de tentativa de suicídio. Teorias começaram a circular quase instantaneamente. Teria sido realmente suicídio? Ou alguém temia o que Epstein poderia revelar em julgamento? É importante deixar claro. Oficialmente, o caso foi classificado como suicídio. Não há prova judicial de homicídio, mas a combinação de fatores alimentou desconfiança pública em escala global. E o caso não terminou com a morte dele, porque havia outra figura central nessa história. Ghislaine Maxwell, socialite britânica e associada próxima de Epstein por décadas, foi presa em 2020. Ela era acusada de recrutar e preparar jovens para os abusos cometidos por Epstein. O julgamento de Maxwell ocorreu em 2021. Ela foi considerada culpada por múltiplas acusações relacionadas ao tráfico sexual de menores e, em 2022, condenada a 20 anos de prisão. O processo trouxe novos detalhes ao público. Testemunhos reforçaram a existência de um padrão de aliciamento e manipulação. Porém, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Quem mais sabia? Quem mais participou? Quem mais pode ter se beneficiado da rede de influência de Epstein? Nos anos seguintes, o governo dos Estados Unidos enfrentou pressão para divulgar documentos completos da investigação. Em 2025, legislação foi aprovada exigindo maior transparência sobre os arquivos relacionados ao caso. Em 2026, milhões de páginas começaram a ser liberadas. Parte do material continha listas de contatos, registros financeiros, e-mails e fotografias. Muitos nomes conhecidos apareceram nos documentos. É fundamental entender: aparecer em registros ou listas de contatos não significa envolvimento criminal. Diversas pessoas mencionadas negaram qualquer irregularidade. Entre os nomes citados estavam políticos de alto escalão, empresários do setor tecnológico, membros da realeza e figuras públicas internacionais. Alguns confirmaram ter tido contato social com Epstein. Outros afirmaram que os encontros foram breves ou estritamente profissionais. Até o momento, nenhuma dessas figuras foi formalmente condenada por crimes ligados diretamente ao caso Epstein. Mas o impacto reputacional foi significativo. Audiências no Congresso americano foram convocadas. Investigações parlamentares tentaram entender se houve falhas institucionais no acordo de 2008 e na supervisão da prisão em 2019. Ghislaine Maxwell chegou a ser intimada para depoimentos adicionais. Em determinados momentos, optou por não responder perguntas com base em seus direitos legais. Enquanto isso, a opinião pública continua dividida. Há quem veja o caso como exemplo de corrupção sistêmica, protegendo elites. Há quem acredite que o sistema judicial falhou, mas não necessariamente por conspiração coordenada. O fato é que até fevereiro de 2026, muitas informações já foram reveladas, mas nem todas as perguntas foram respondidas. Jeffrey Epstein morreu antes de enfrentar julgamento. O que ele poderia ter dito em tribunal? Existem segredos que nunca virão à tona? Ou a verdade já está fragmentada nos milhões de páginas divulgadas? O caso Epstein permanece como um dos escândalos mais perturbadores envolvendo poder, influência e justiça no século XXI. E talvez o capítulo final ainda não tenha sido escrito. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo já foi esclarecido? Ou ainda existe algo oculto por trás dos arquivos?